Olá a todos, graça e paz do Senhor. Estamos de volta com a série de vídeos Quem está manipulando a Bíblia. Eu sou o pastor Alexandre Feitosa, responsável pelo projeto Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. E essa série de vídeos, ela vem exatamente para refutar acusações que esse projeto vem recebendo desde o ano passado. E a principal acusação que nós temos recebido é a de que nós retiramos versículos, textos e páginas inteiras da Bíblia. Exatamente aqueles textos que, dentro de uma leitura tradicional, estariam condenando a homossexualidade e as pessoas homossexuais. Portanto, esses vídeos têm por objetivo refutar essa informação falsa e revelar quem realmente está manipulando as Escrituras, quer inserindo coisas à Bíblia, quer retirando coisas da Bíblia. Esse vídeo está bastante interessante. Se fosse você, não perderia essa explanação que está muito interessante. Bom, para começar, nós vamos fazer uma leitura bíblica do texto em questão, no caso 1 Timóteo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, seria interessante. Eu estou lendo na tradução Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, baseada no trabalho de João Ferreira de Almeida. Esse é um texto paralelo a 1 Coríntios 6,9, em que uma palavra que nós já vimos no primeiro vídeo retorna aqui mais uma vez. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Essa é uma das tradições mais conhecidas, mais tradicionais que nós temos aí, e a palavra em questão é a palavra arsenokoitai, que nós já abordamos no vídeo anterior. Se você não assistiu a esses vídeos, procure na nossa linha do tempo ou mesmo no YouTube. Nós podemos deixar depois aqui os links disponíveis. Bom, fazendo uma análise do texto, nós percebemos que todos os pecados aqui listados são cometidos de maneira voluntária, de maneira deliberada, o que não ocorre com a homossexualidade. Todos nós sabemos que a orientação sexual ela é intrínseca ao ser humano. Ela não é passível de escolhas, não é passível de mudanças. Ela simplesmente se impõe a cada ser humano, seja ele heterossexual, bissexual ou homossexual. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês possam perceber que os demais pecados aqui listados por Paulo, eles são de fato cometidos por escolha, tá? O que não se aplica à realidade da homossexualidade. Por exemplo, aqui ele fala de parricidas e matricidas, ou seja, quem mata pai e mãe, homicidas, quem mata outras pessoas, ou seja, são pecados cometidos de maneira voluntária, de maneira deliberada. E todos nós sabemos que a homossexualidade, ela não é uma escolha, ela é uma realidade que se impõe ao ser humano e é algo que está fazendo parte da composição, da constituição sexual de cada ser humano. É a primeira prova de que esse texto não trata de homossexualidade. Mas vamos continuar falando acerca da palavra sodomitas. Nós já vimos que ela é a junção, no caso Paulo criou essa palavra, ela é a junção de duas palavras gregas, arsen e koitai. Mas como será que Paulo ele criou essa palavra? É muito provável que Paulo tenha utilizado a Septuaginta, que era a tradução grega, que era utilizada pela igreja primitiva, inclusive Jesus Cristo, os apóstolos, tudo indica, os estudos indicam que eles usavam a Septuaginta em seus estudos como palavra de Deus. Bom, eu gostaria de ler aqui um trechinho em grego, né? Eu não domino o grego, mas algumas palavras nós temos buscado conhecer, tá? E aqui nós temos um trecho de Levítico 22:13, que diz assim: Kairos koimete meta arsenos koiten gnaikos. Aqui ele está falando, né, do homem que se deita com o outro como se este fosse mulher. Então nós temos aqui na Septuaginta arsenos koiten. Então é muito provável que Paulo tenha cunhado a palavra arsenokoitai a partir da Septuaginta. Mas é importante lembrarmos que no Antigo Testamento, os pecados que faziam referência ao sexo entre homens, esses pecados eram cometidos num contexto de abuso
Basta lermos Gênesis 19, em que os habitantes de Sodoma invadem a casa de Ló e exigem que os visitantes sejam colocados para fora a fim de que fossem abusados. O mesmo acontece em Juízes capítulo 19. E o outro contexto em que as relações homossexuais entre homens é proibida no Antigo Testamento tem relação com a prostituição, especialmente a prostituição religiosa, que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18. Muito provavelmente Paulo cunhou essa palavra para fazer referência a uma realidade do mundo romano em que ele vivia. Bom, essa palavra, no caso de 1 Timóteo, está dentro de uma lista que foi dividida por temas. A gente vê aí parricidas, matricidas, homicidas. São 3 pecados que dizem respeito a matar alguém. Logo depois nós temos as palavras que foram traduzidas aqui, impuros, sodomitas e raptores de homens. Como que nós podemos entender, portanto, sodomitas dentro desta lista? Ele começa falando dos impuros, que é uma tradução para a palavra grega pornoi, que designa toda relação heterossexual promíscua, tá? E esse é outro fato importante, porque se Arsênio Coitai condena a homossexualidade enquanto orientação, então pornoi também condenaria a heterossexualidade enquanto orientação sexual. E não é isso que acontece, não é isso que os eruditos defendem. Estamos aí com outra evidência de que Arsênio Coitai não tem nenhuma relação com a orientação sexual tal qual nós conhecemos nos dias de hoje. Bom, nós já falamos aqui, eu estou com o roteiro, nós já falamos aqui sobre a etimologia da palavra Arsênio Coitai, já falamos que ela está inserida num contexto que inclui os pornoi e inclui os andrapodistai, que eram os sequestradores de escravos. Esse era um hábito muito comum no mundo romano, em que havia homens, havia pessoas que tinham como profissão, digamos assim, sequestrar outros homens, normalmente jovens, para servirem de escravos. E aí, adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do masculino, e jovens eram sequestrados a fim de servirem como escravos nas casas das famílias mais abastadas. E é interessante que a realidade do sexo entre homens em Roma também incluía algo de abuso sexual. Nós podemos verificar isso no livro, por exemplo, Sexo e Poder em Roma, que é do historiador francês Paul Veyne. Eu gostaria de citar alguns trechos aqui desse livro, porque na interpretação bíblica é muito importante analisarmos não apenas o contexto bíblico, o texto em si, a origem de algumas palavras, quanto for o caso, mas também é importante lançarmos mão do contexto histórico, do contexto cultural, tá? Aqui nós vamos ver como que Roma tratava os jovens escravos. Em Roma, o jovem nascido livre era substituído pelo escravo que servia de amante. Aqui o autor está fazendo uma referência à pederastia grega, que era um costume didático-pedagógico que os gregos tinham e cujo objetivo era ensinar os valores da masculinidade de um homem mais velho para um homem mais jovem. Esse homem mais velho ocupava um papel ativo nessa relação pedagógica e o homem mais jovem, normalmente um adolescente, ocupava o papel passivo, tá? Roma copiou muitas coisas dos gregos, só que no sentido da relação sexual entre homens, essa relação que na Grécia era didático-pedagógica, em Roma passou a ser uma relação abusiva. E como nós lemos aqui, o Paul Veyne falando, ele diz que em Roma o garoto que era nascido livre, ele foi substituído pelo escravo que servia de amante então para o seu senhor, o que provava que o dono tinha um temperamento transbordante e era de tal modo dado ao sexo que os servidores, ou seja, os servos, não lhe bastavam. Outra coisa que eu gostaria de ler aqui é uma outra citação que diz respeito a essa realidade, tá? E que também tem muito a ver com aquilo que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte na página 236: a moral romana variava de acordo com o status social. A impudicícia, quer dizer, o papel passivo no ato homossexual masculino, é uma infâmia para o homem livre. Quem escreveu isso foi Sêneca, o Velho. E ele continua:
Para um escravo, é seu dever mais absoluto diante do seu dono. Para o alforriado, torna-se um dever moral de complacência. Ou seja, dentro da sociedade romana, era normal que os senhores de escravos abusassem sexualmente dos seus escravos do sexo masculino. Tem uma outra informação aqui acerca da pederastia em Roma, como o pederasta ele era encarado dentro do contexto romano. O Paul Veyne ele nos dá essa resposta. Ele diz o seguinte: um pederasta não era um monstro, era simplesmente um libertino movido pelo instinto universal do prazer. Então, baseados em informações históricas, alguns tradutores e alguns teólogos e eruditos têm compreendido que nesse contexto a palavra arsenokoitai tem relação direta com a pederastia que se praticava em Roma. No caso, uma pederastia, como nós já informamos, que não tinha um objetivo didático-pedagógico, mas simplesmente o prazer de subjugar um outro homem, forçando-o a manter relações sexuais com esse homem. Tá? Nós vamos aqui a algumas traduções, eu vou citar algumas traduções que traduziram a palavra arsenokoitai como pederastas. E essas traduções são normalmente citadas como as traduções mais confiáveis e as traduções mais fiéis aos textos bíblicos originais. São elas todas publicadas em português, tá? A Bíblia Tebe, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino. Elas optaram por traduzir arsenokoitai como pederastas, né? No texto de 1 Timóteo, 1:10. A nova tradução da Bíblia de Genebra, que foi publicada em 2011, ela está disponível em alemão na internet. Nós podemos também disponibilizar o link, se alguém desejar. Em nota de rodapé, essa Bíblia admite o seguinte, que os arsenokoitai eram homens que mantinham relações homossexuais com menores. Essa informação também é muito importante. Mas uma outra coisa que é importante nós termos em mente é o uso da palavra em outros textos antigos, outros textos que pertenciam aí ao que nós chamamos de grego koiné, que foi o grego no qual a Bíblia foi escrita e que é um grego que se estende até o século IV depois de Cristo. Eu gostaria de ler dois textos antigos, um do século III e um do século IV, que demonstram qual era o sentido de arsenokoitai na visão desses escritores cristãos dessa época, tá? Nós vamos citar aqui o trabalho de Hipólito, um trabalho que se chama A Refutação de Todas as Heresias. Essa obra é do início do século III, ou seja, 200 e pouco depois de Cristo, uma obra escrita em grego koiné. Hipólito, ele enumera diversas crenças pagãs e 33 crenças gnósticas nessa obra. E segundo essa obra, nós vamos ver aqui o trecho que vai ser lido daqui a pouquinho, ele está narrando aqui uma lenda gnóstica da investida de um demônio chamado Naás contra Adão e Eva. E olha só como ele descreve essa lenda. Naás cometeu transgressão. O demônio Naás cometeu transgressão. E aí ele vai especificar que transgressão é essa. Pois abordou Eva, enganou-a e adulterou com ela, o que é transgressão. Abordou também a Adão e o possuiu como a um escravo, o que também é transgressão. Daí surgiram o adultério e a arsenokoitia. Ou seja, Hipólito, numa obra do início do século III, ele faz uma ligação entre o pecado da arsenokoitia e o abuso de um escravo. Nós temos um outro texto também da obra Sermões, escrita por Pseudo Macário, que é uma obra do IV século, e ele diz assim: assim se passou em Sodoma, a maioria pecando e não se arrependendo mais tarde dessa ousadia. Atacou os anjos, tentando cometer arsenokoitia com eles, pelo que não podem mais se arrepender. Ou seja, essa obra também do início do século IV, está associando o pecado de arsenokoitia com o abuso sexual, fazendo inclusive uma menção a Sodoma, cujos habitantes tentaram abusar sexualmente dos visitantes que estavam na casa de Ló.
Já entendemos que a palavra homossexual, homossexualidade são palavras recentes, que significam uma orientação sexual interna. E esse conceito ele não fez parte dos textos antigos, dos textos bíblicos, simplesmente porque esse conceito de diversas orientações sexuais não fazia parte da compreensão dos escritores bíblicos e nem dos seus destinatários, né? Dos destinatários das cartas e dos livros. Entretanto, muitas Bíblias têm feito uma manipulação tendenciosa, inserindo a palavra homossexuais, que é uma palavra do século XIX, inserindo a palavra homossexualidade, inserindo inclusive outros termos que claramente estão inserindo, fazendo com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz, simplesmente para reforçar uma interpretação tradicional, né, aquela interpretação de que a Bíblia condena a homossexualidade. E eu quero ler aqui, para finalizar esse vídeo, algumas dessas traduções, tá? Nós vamos começar, eu fiz aqui algumas anotações. A Nova Versão Transformadora traduziu Arsênio Coitai como aqueles que praticam a homossexualidade. Inseriu aí uma palavra do século XX, um conceito do século XX em um texto do século I. Nós temos uma outra tradução também, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, que traduziu como os homossexuais, o que acaba sendo um erro duplo, porque inclui uma palavra do século XIX num texto do século I e acaba também incluindo as mulheres, quando nós já fizemos aqui a devida correção, né, de que a palavra Arsênio-Coitai refere-se apenas a homens e não a mulheres. E a última que eu quero citar é a King James atualizada, publicada pela Aba Press em 2012, que traduziu Arsênio Coitai como os homossexuais em geral. Essa Bíblia comete aí dois erros absurdos, né? O anacronismo de incluir a palavra homossexuais e ainda colocar em geral, o que incluiria também as mulheres. E nós já percebemos que a palavra Arsênio-Coitai não tem nenhuma relação com a orientação sexual, não faz menção às mulheres, mas está estritamente ligada à prática do abuso sexual entre homens, especialmente um abuso de senhores com os seus escravos. Diante dessas traduções que eu acabo de mostrar para vocês aqui, eu deixo a pergunta: quem está manipulando a Bíblia? Quem está inserindo a Bíblia coisas que ela não diz, simplesmente para que ela dê suporte a uma teologia que exclui, a uma teologia que condena pessoas, em vez de condenar o que realmente é pecado? Deixo essa pergunta para a reflexão de todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e nós nos encontramos aí no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.